Aleluia, noite de nós celebrarmos a Cristo, noite de nós ouvirmos a palavra do Senhor, amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Deus é bom o tempo todo. Pode se assentar na presença do Senhor. Daqui a pouco eu já peço para você lembrar novamente. Amém? Glórias a Deus. Noite abençoada por Deus. Quantos tiveram um dia abençoado por Deus? Domingo na presença do Senhor com a sua família, com a sua casa aí, né? Foi bênção? Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã foi uma bênção do Senhor Deus. Estive ministrando a palavra no culto de Santa Ceia, né, nos nossos amigos ali, pastor Sadi, dos filhos de Abraão. Amém? Foi uma manhã incrível na presença do Senhor e da mesma forma vai ser hoje aqui nessa noite. Amém, amados? Mas antes de nós entrarmos com a palavra do Senhor, eu quero ver quem nos visita hoje pela primeira vez. Levante sua mão. Glórias a Deus, temos um irmão aqui. Temos outro irmão lá. Sejam bem-vindos na casa do Senhor. Amém? Você vai receber o mimo da Igreja Moravidas. Isso. O chocolate, o cartão aí. Glórias a Deus. Mais alguém nos visita pela primeira vez? Amém? Glórias a Deus. Então tem mais um nosso irmão aqui. Seja bem-vindo, tá, amado? Fica à vontade. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que através da palavra ministrada hoje, pregada hoje, também vocês possam sentir Deus neste lugar, esta noite. Amém, amados? Bom, nosso visitante, que penso que cada culto temos visitante, reconhecendo esse trabalho que Deus nos concedeu, né, e que aprove a Deus para que nós estivéssemos aqui. E cada dia que passa tem sido bênção, né? Estamos aqui há 7 meses, né? Mas deixa eu falar para vocês que no próximo domingo nós vamos estar também comemorando 6 anos da Igreja Moravidas, amém? Então 6 anos que ela foi iniciada em Campina Grande do Sul, né, lá no Paraná, e aqui em Biguaçu chegou esse ano. Então faz 7 meses que nós estamos aqui, mas da mesma forma nós vamos comemorar o 6º ano da igreja, né? Estamos debaixo de uma cobertura espiritual, isso é importante, amém, amados? Então venha no próximo domingo, culto de celebração, culto de Santa Ceia e também culto do Dia dos Pais. Vai ser uma festa aqui, né? Vamos estar orando aí para todos os pais. Quantos pais nós temos aqui? Amém? Nós vamos estar orando por vocês, por todos que vão estar, e também os pais, que é Dia dos Pais. Então no próximo domingo também vai estar presente aqui um pastor abençoado, que ele vem de muito longe, vem da Venezuela, amém? Então ele vai estar aqui. Então convido as pessoas para estar no próximo domingo, para que nós possamos aqui cultuar ao Senhor. Estamos também respeitando todas as normas aí devido à pandemia, máscaras, né, e distanciamento. Então convido as pessoas para estarem no próximo domingo. Vai ser esse pastor aí, vai ser bênção de Deus, amém, amados? Nesta quarta-feira, agora voltando para o meio da semana, nesta quarta-feira nós temos a nossa quarta profética, amém? Vai ser uma noite profética para a sua vida, vai ser uma noite abençoadora para a sua vida, às 20 horas. Então esteja conosco na nossa quarta profética. Você que está nos acompanhando também, esteja conosco na quarta profética e no domingo, amém? Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Aleluia. Eu quero convidar você a se colocar em pé novamente. Depois tu vai sentar para ouvir a palavra, né? Vamos se alimentar da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20, verso 3. 2 Reis, capítulo 20, verso 3. Se talvez você que não tenha a Bíblia, agora nós temos aqui, você pode acompanhar, amém? A palavra do Senhor, ela nos fala da seguinte forma: 2 Reis, capítulo 20, verso 3.
Senhor, suplico-te lembrar que andei diante de ti em verdade. Algumas versões falam em fidelidade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Amém? Agora nós vamos, que é o mesmo texto, mas deixa eu falar sobre essa parte. Nós estamos falando, nós estamos ministrando, nesses dias sobre o fruto do Espírito. Então, no domingo passado nós falamos sobre a mansidão, no outro nós falamos sobre o domínio próprio, e hoje nós vamos falar sobre a fidelidade de você e Deus. Amém? Glórias a Deus. Agora nós vamos para Isaías capítulo 38, verso 1. Nessa segunda Reis é a mesma história que está lá em Isaías, mas nós vamos lá em Isaías capítulo 38, verso 1 ao 8. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor então fala assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, aqui que nós lemos antes: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, ou que seja em fidelidade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Amém? Glórias a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui nessa palavra, e hoje falando do fruto do Espírito, e um deles também que é a fidelidade. E nós sabemos que sem o fruto do Espírito não tem como nós herdar a salvação. Antes de entrar aqui, deixa eu falar para você que nós estamos caminhando para o arrebatamento da igreja, e nós não podemos perder tempo. Hoje se prega tantas coisas, mas ouvimos pouco sobre o arrebatamento. Não é isso que eu vou ministrar hoje, mas eu quero que você entenda que você tem que ter o fruto do Espírito, e com as suas características, que são, como nós já falamos, domínio próprio, mansidão, e agora nós vamos estar nessa noite falando sobre a fidelidade. Nós temos que ser fiel ao Senhor. Nós vemos nesse texto que nós acabamos de meditar, Ezequias, o rei, ele estava doente, ele estava passando por um momento difícil na vida dele, como nós acabamos de ler. Que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, uma enfermidade que ia levar ele para a morte. Mas nós vemos no verso 3 do 2 Reis, que nós lemos por primeiro, ele falando da seguinte forma: lembre-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muito. Então o rei Ezequias, ele não estava aceitando aquela
Ele estava com uma enfermidade, uma doença que ia levar ele à morte. E ele começa a orar ao Senhor, ele chega ao Senhor: lembra-te, Senhor, que eu fui fiel a Ti. No tempo que eu estou aqui, eu fui fiel ao Senhor. Aleluia. Ele orou ao Senhor. Ezequias, ele se vira para a parede e ora ao Senhor essa oração, porque ele estava passando por um momento difícil, por muitas lutas em seu reinado, mas ele foi fiel a Deus. Aleluia. A Deus e a tudo o que devia fazer de forma correta. Assim foi Ezequiel. E quando ele adoece, ele ora, ele clama ao Senhor. A fidelidade ao Senhor, ela não pode ser negociada. A fidelidade ao nosso Deus, ela não pode de forma nenhuma ser negociada. Aqui nós vemos que ele orou ao Senhor. Aleluia. Ele foi para a parede. Muitas vezes você vai para o seu quarto, você ora ao Senhor e você não aceita a situação que você está passando, e você vem na tua memória dizendo: poxa, tudo que eu fiz para Ti, ó Deus, eu fui fiel a Ti. E quando você faz isso e você reconhece, Deus, ele acrescenta a vida. O Senhor Deus, ele vai acrescentar vida para você. Mas para isso, você tem que ser fiel a Ele. Vocês estão entendendo, amados? Você tem que ter essa fidelidade com Deus. Você tem que ter isso com você. Aleluia. Mas pastor, é difícil ser fiel ao Senhor. É difícil ser fiel. Como que eu vou conseguir? Você consegue. Aleluia. Como que você consegue ser fiel a Deus? Nessa noite nós vamos falar, nós vamos refletir sobre 2 tipos de fidelidade. E nós vamos aprender com 2 exemplos que está na palavra sobre fidelidade. Nós, aqui da Igreja Amor à Vida, nós pregamos a palavra. Nós não viemos aqui contar historinha, nós não viemos aqui contar blá blá blá, nós viemos aqui falar da palavra de Deus. E nós cremos que quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós falamos do amor, e quando essa palavra entra em você, quando você dá essa liberdade para que essa palavra entre, essa semente lançada entre em você, e ela germina, vai produzir frutos. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e com ela nós vamos aprender nesta noite. Aleluia. Nós vamos refletir sobre 2 tipos de fidelidade. E o primeiro é a fidelidade condicionada. A fidelidade condicionada. A palavra de Deus nos fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34. Ao verso 37. Fidelidade condicionada. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha só, não havia, pois, entre eles nenhuma pessoa necessitada. Continuando, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Verso 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então eles repartiam e iam distribuindo. Volta. Isso. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eles iam repartindo. Agora sim. Então José foi nominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Em Atos também, capítulo 5, não precisa
abrir a palavra agora, fala sobre Ananias e Safira. O que nós chamamos de fidelidade condicionada? Na verdade, essa fidelidade condicionada, na verdade, não é uma verdadeira fidelidade. Sabe aquela situação que nós lançamos, um exemplo, quando nós erramos e nós lançamos a culpa para outra pessoa, mais ou menos assim, entende? Quando você comete um erro e você lança o teu erro, culpa o teu erro para outra pessoa. Então, você acha que você está sendo fiel ao Senhor, mas não é uma fidelidade verdadeira, é uma fidelidade condicionada. Isso, muitas vezes nos prejudica. Glórias a Deus. E muitas vezes nós colocamos essa condição dizendo que nós somos fiéis, e foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Então, as características da fidelidade condicionada: olhar o que os outros fazem. Agora, Atos capítulo 4, verso 36 e 37, esse que nós lemos. Olha, volta ali. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço que depositou aos pés dos apóstolos. Então nós vemos que os bons exemplos das pessoas devem servir para nos ensinar a ser fiéis, mas a nossa motivação ao fazer algo deve ser diretamente para Deus, não para outra pessoa, mas sim para Deus. Essa tem que ser a nossa motivação ao fazer algo, deve ser diretamente para Deus e não para as pessoas. E nós vemos que Ananias e Safira não eram obrigados a entregar o dinheiro inteiro do terreno que eles venderam, mas não podiam mentir contra Deus. Então isso é uma condição que, quando nós olhamos para o que os outros fazem, e nós não podemos fazer isso. A motivação errada, em Atos capítulo 5, verso 2, Atos capítulo 5, verso 2, aleluia, glórias a Deus, aleluia, olha só. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. A motivação errada. A verdadeira fidelidade não está no que as pessoas dizem, e sim no que a palavra de Deus diz. A verdadeira fidelidade, eu quero que você entenda nessa noite, quando você é fiel a Deus, não está relacionada no que as pessoas dizem, mas sim no que Deus diz, no que a palavra de Deus fala. Ananias e Safira, eles queriam ser destacados entre as pessoas e não ajudar realmente quem precisava, por isso desagradava a Deus. Olha só, eles queriam ter um destaque no meio de todos, para dizer que eles eram fiéis ao Senhor. E hoje nós vemos nos nossos dias muitas pessoas querendo ser destaque, querendo ter uma posição
pertence ao nosso Senhor Jesus. A verdadeira fidelidade não está no que as pessoas dizem ao teu respeito, mas sim o que diz na palavra do Senhor. Motivação errada que eles fizeram. Outra coisa é busca de reconhecimento. Olha o verso 8. Aleluia. Verso 8. E disse-lhes Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela idade? E ela disse: sim, portanto. Quem é fiel não precisa se mostrar ou receber reconhecimento das pessoas. Pastor, mas eu não posso receber um reconhecimento? Claro, você pode. Mas tem pessoas que ela quer viver de reconhecimento. Não, nós temos que ser fiel ao Senhor. E quem vai nos reconhecer ao Senhor Deus. É Ele que vai nos levantar. É Ele que vai nos colocar numa posição. É a fidelidade, o fruto do Espírito. E quando nós temos essa fidelidade, sermos fiel com Deus, sermos fiel com a nossa igreja, sermos fiel com a nossa família, com o nosso trabalho, o Senhor Deus, Ele nos abençoa. Mas muitas das vezes nós erramos pensando que nós somos fiéis, e na verdade muitas vezes nós se enganamos e não somos. Aleluia. Nós temos que tomar cuidado com essa aparente fidelidade que é condicionada. Não olhe o que as pessoas fazem ou dizem. Pense bem qual é a sua real motivação, se está certa, e não espere reconhecimento muitas das vezes, pois Deus sabe quem você é. Deus te conhece, Deus sabe. O nosso galardão nós vamos receber lá nos céus. Lá no céu, Deus vai apresentar a você a tua verdadeira fidelidade. Mas pastor, é difícil. Nada é impossível ao que crê. E se você crê, você verás a glória de Deus. E sabe por que eu estou trazendo isso para você nessa noite? Porque todos nós queremos morar nos céus, amém? Todos nós queremos ser salvos. E isso faz parte da nossa salvação, amados. Isso faz parte da nossa salvação. Nós queremos ir para o céu, mas nós não somos fiéis a Deus. Muitas vezes nós não levamos as coisas do Senhor a sério. Daí quando bate uma enfermidade, quando bate algo, nós ficamos abalados, nós ficamos desesperados, nós ficamos desorientados. Eita! Mas quando você é fiel ao Senhor, o Senhor Deus, Ele te abençoa. Quando você vai para a parede, como Ezequias foi, e orou ao Senhor, ele foi abençoado. E você vai ser abençoado. Aleluia. Você vai ser abençoada. Oh, aleluia. Deus, Ele está aqui neste lugar. Fidelidade incondicional. Fala comigo. Fidelidade incondicional. Aleluia. Fidelidade incondicional. Esther, capítulo 4, verso 13 ao 17. Estamos falando sobre fidelidade. Fidelidade ao Senhor. Aleluia. Do fruto do Espírito. Glórias a Deus. Talvez você começou a ver a nossa live agora. Estamos falando sobre fidelidade. Aleluia. E fidelidade incondicional. Esther capítulo 4, verso 13 ao 17. Aleluia. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte será para os judeus, mas tu e a casa de
tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejumai por mim. Olha só, presta atenção. E jejumai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Amém? Glórias a Deus. Esther, ela foi um exemplo de fidelidade incondicional. Aleluia, ela foi um exemplo. Embora ela tenha hesitado por um tempo, mas talvez ainda não estivesse entendendo o propósito de Deus para a vida dela. Mas assim que foi alertada, logo ela se posicionou, sendo fiel ao Senhor incondicionalmente a Deus. Então ela foi alertada, ela tomou uma posição. Nessa noite você está sendo alertado. E nós vamos ver as características da fidelidade incondicional. Saber que Deus ele está vendo tudo. É essa fidelidade que nós temos que ter. Volta no verso 13. Isso, no verso 13. Nós temos que saber que Deus ele está de olho em nós. Ele está observando a nossa vida, onde que nós andamos, para onde que nós vamos, em todo momento de nossa vida, Deus ele está nos observando. Talvez você faz algo errado e ninguém sabe, mas tenha certeza, o nosso Deus ele sabe. Então por isso que você precisa ter a fidelidade incondicional. E quando você erra, quando você peca, né, o Espírito Santo ele vai testificar o teu erro e você vai se arrepender quando você tem a presença do Espírito Santo, e você vai entender isso. Então por isso que Davi, quando ele peca, ele volta orando ao Senhor, né, se arrependendo do seu erro. Amém, amados? É o arrependimento. E nós vemos aqui a fidelidade incondicional, saber que Deus ele está vendo tudo. Olha só, do verso 13 nós lemos. Agora nós vamos para os versículos para que você compreenda. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagine no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Esther ela foi avisada por seu primo Mordecai de que Deus estava vendo tudo o que o povo passava na rua e o que ela vivia no palácio. Ela foi alertada nessa noite. Você está sendo alertado. Deus ele está vendo tudo. Então seja fiel, não pelo que os outros estão vendo ou pelo que você mesmo vê, mas pela fé, sabendo que Deus ele vê tudo. Talvez você vem para o culto, as pessoas não sabem o que você está fazendo lá fora, mas você vem para a igreja e você precisa ter uma fidelidade com Deus. Porque senão você vem para a igreja, você adora, você levanta as suas mãos, você canta, mas tem algo por escondido. Eu não sei, mas o Senhor Deus ele vê tudo, ele conhece. Então por isso que é necessário você receber essa palavra nessa noite, e você se arrepender, e você começar a ter essa fidelidade ao Senhor. Olha o que Provérbios ele nos fala. Provérbios 15, verso 3. Aleluia, Provérbios 15, verso 3. Glórias a Deus. Nós temos que entender isso, que Deus ele vê tudo. Aleluia, não tem como nós escapar dos olhos do Senhor. Não tem como. Olha só, Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Sabe aquele dia
Deus ele está olhando para mim, para você, irmã. Deus ele está olhando para todos nós. Por isso que nós temos que ser fiel na palavra do Senhor. Nós temos que ser fiel em Cristo Jesus, porque o nosso Deus ele está observando, ele está olhando aonde que nós erramos, aonde que nós pecamos. Mas deixa eu falar para você, quando você ter essa fidelidade ao Senhor, ele vai continuar te olhando, mas ele vai olhar as coisas boas que você vai estar fazendo para a glória do Senhor. E com isso, a tua vida, a tua família, a tua casa será abençoada, será restaurada. Aquela enfermidade, aquela doença que você tem orando, indo para a parede, clamando ao Senhor, Deus ele vai te curar, ele vai te libertar. Mas para isso nós temos que ter a fidelidade em Cristo Jesus. Aleluia! Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele está olhando para nós 24 horas. 24 horas. 24 horas. Do teu acordar ao teu levantar, do teu deitar, ele está olhando para você 24 horas. E do Senhor não tem como esconder nada. Não tem como esconder nada. Não adianta mentir, porque Deus conhece. Deus conhece. E o pai da mentira nós sabemos o que é. Aleluia. Reconhecer o propósito de Deus. Olha no verso 14 de Esther. Aleluia. Vocês estão entendendo, amados? Estão compreendendo? Aleluia. Eu creio que Deus ele está falando no seu coração. Esther, capítulo 4, verso 14. Aleluia. Reconhecer o propósito de Deus. Porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes a este reino. Esther ela escolheu a ser fiel ao Senhor quando entendeu que Deus ele tinha um propósito para a sua vida. E eu creio nessa noite que você tem um propósito de Deus para a sua vida. Por isso que você está aqui nessa noite. Você não veio aqui nesse lugar para passeio. Você veio talvez até mesmo talvez triste, né, desanimado. Mas o Senhor Deus ele quer que você seja fiel. E a alegria do Senhor vai voltar na sua vida. Então Esther ela escolheu ser fiel ao Senhor quando ela entendeu que Deus tinha um propósito para a sua vida. Quando você entender que Deus ele tem um propósito para a sua vida, você vai ser fiel a Ele. Você vai ser fiel. Qual que é o propósito? Deus ele vai te mostrar. Deus ele vai te mostrar qual que é o propósito. Ela percebeu que se tornou rainha para ser usada por Deus, para defender o seu povo. Quando nós vivemos pela fé no propósito de Deus para nossas vidas, nós aprendemos a ser fiéis incondicionalmente. Não pense no que fizeram ou disseram de você, no que falaram ao teu respeito. Foque somente no propósito que o Senhor Deus tem para a sua vida. Não foque no que falam de você. Não importa o que estão dizendo de você, mas foque no seu propósito, para aquilo que Deus ele te chamou. Deus ele te chamou para algo. É o propósito de Deus para a sua vida. Então foque nisso. Entenda que Deus ele tudo vê. E se você está aqui nessa noite é porque há um propósito. Deus ele não trouxe você aqui à toa. Deus ele trouxe você aqui porque há um propósito na sua vida. Aleluia. Só que muitas vezes você tem que parar e pensar e orar ao Senhor, mas qual que é o propósito? Deus ele vai te mostrar. Aleluia. Glórias a Deus. Depender tão somente de Deus. Você sabia que todos nós temos que ser dependentes de Deus? Amém? Então Esther ela foi dependente de Deus. Olha no verso 17. Aleluia. Verso 17. Então Mardoqueu foi
fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Glórias a Deus. E vai no próximo versículo. Não tem mais. Glórias a Deus. Deixa eu ler aqui. Vai, ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, ela dependeu completamente de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Como nós vemos aqui, ela deu uma ordem. E Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou, para ir fazer um jejum por ela, e não comais, e não bebais por 3 dias. Ela estava naquele momento dependendo de Deus. Então ela abriu um jejum. Então por isso que é importante, quando você depende de Deus, você jejuar. Aleluia. Glórias a Deus. No momento em que Esther viu a sua impotência diante da situação, então logo ela se colocou na dependência do Senhor. Quando ela viu que ela não conseguia mais ir além, ela mandou o povo jejuar, e ela também jejuou. Então nós temos que depender de Deus. Talvez você está no limite, talvez você está no limite, mas Deus está te dando essa palavra hoje. É o momento de você se posicionar, é o momento de você orar, é o momento de você jejuar. Foi isso que Esther fez. Por isso ela chamou o povo para orar e jejuar, e aceitou plenamente a vontade do Senhor para a sua vida. Então a fidelidade incondicional, a fidelidade de Deus incondicional, porque nós somos muitas vezes infiéis, e Ele permanece fiel para sempre. Amém? Glórias a Deus. Seja fiel em qualquer situação. Olha aqui para mim. Em qualquer situação, seja fiel a Deus. Seja fiel a Ele. Como nós vemos, tudo Ele vê, tudo Ele olha. Não podemos esconder nada dele. Seja fiel ao Senhor, confia nele, tudo Ele vai fazer. A fidelidade, aleluia, a fidelidade ao Senhor, uma decisão que precisa ser tomada por você, porque muitas vezes nós somos infiéis ao Senhor, e nós precisamos tomar essa decisão de sermos fiéis ao Pai. Além disso, a fidelidade, ela se mostra nas pequenas coisas, porque a palavra de Deus fala: pois quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Olha o que diz a palavra. Nós temos que ser fiel tanto no pouco, porque se nós não formos fiel no pouco, nós não seremos no muito. Quando nós tiver bastante, nós não seremos. Então seja fiel. Pastor, eu tenho pouco. Seja fiel no pouco, que no muito o Senhor Deus vai te colocar. E a Bíblia fala que se você não é fiel no pouco, o Senhor Deus, você não vai ser fiel no muito. Então seja fiel ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Por isso a fidelidade ela envolve todas as áreas da nossa vida, tanto o relacionamento com as pessoas, com os nossos próximos e com nós mesmos. Nós temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel em todas as áreas. E assim o Senhor Deus, Ele vai te abençoar.
uma posição, você tomar uma postura diante do Senhor. Sabe quando você trabalha numa empresa e o teu chefe te chama, e quando ele te chama, ele fala assim: agora você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Você está só brincando nos corredores da empresa, você está só passeando, muitas idas ao banheiro, não é assim? Então o chefe me chama e diz para você: agora você tem que mudar, você tem que ser diferente. E é assim com Deus, nós temos que ser fiel a Ele. E Ele nos chama nessa noite dizendo: vamos mudar, vamos mudar, vamos ser diferentes, mesmo tendo pouco, vamos ser fiel ao Senhor. E quando nós tivermos muito, nós vamos continuar a ser fiel. Aleluia. A fidelidade ao nosso Deus faz parte do fruto do Espírito. E todos nós temos que ter o fruto do Espírito. Que já ministramos aqui, que é o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade, e tem outros aí que nós vamos ministrar. Mas seja fiel ao Senhor. Reverência a Deus. Não levar as coisas de Deus na brincadeira. Reverência ao Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Como Deus fez com Esther, com Ezequias, que estava morrendo de uma enfermidade. Talvez nessa noite você está aqui como Ezequias, morrendo, mas por algo que está acontecendo na sua vida, e isso por causa da infidelidade com Deus. Mas Deus, Ele está te chamando você, não para ser um religioso, não para ser um religioso. Deus, Ele está te chamando você para ser fiel a Ele. Nós não estamos aqui falando sobre religião, estamos falando aqui da palavra de Deus. Seja fiel ao Senhor em todas as áreas da sua vida e tenha certeza que Deus, Ele vai te honrar, Ele vai te levantar. Pastor, mas eu não consigo ser fiel. Aleluia. Talvez você está numa posição e clamando como Ezequias orou ao Senhor, dizendo: eu estou na tua presença, eu faço tudo e sou fiel ao Senhor. Então está faltando você se julgar ao Senhor e orar a Ele. Ele vai te curar e te abençoar. Amém? Se coloque em pé nesse momento. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É esse mundo que está tocando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria